os monges da Ananda Marga pegaram em armas? São militares. São? Que são militares, né? Isso. Que é uma organização paramilitar e tal. As pessoas que vieram criticar a Ananda Marga para mim disseram, essa organização é como se fosse uma milícia, já morreu gente lá. O que o senhor pode dizer sobre isso? Isso aí. Eu sei que a gente vai falar agora de alta filosofia, mas vamos primeiro tirar isso da frente. Isso, assim. Os monges da Ananda Marga não são militares, são missionários. Missionários, inclusive, que foram muito assassinados. O governo do West Bengal matou mais de 17 pessoas no dia, na luz do dia. Eles mataram 5 pessoas, sempre foi agredido. Se respondemos da mesma forma que eles faziam, realmente poderia ter dizido que a Ananda Marga é militar. Mas a Ananda Marga, ao mesmo tempo, é tântrico. A visão do Tantra, que é uma missão de ajudar no desenvolvimento da humanidade, acaba não casando muito com as ideias populares da sociedade. Então, a religião tem que ser, sobretudo, para os sannyasis, como o senhor está chamando de védicos, tem que ser como que distanciada da vida prática. Isso, por exemplo, você vai encontrar os védicos, sempre estão na altura mais elevados. Os tântricos não têm isso. O tântrico é um irmão, contigo, com qualquer um. Né? E aí o que acontece? A grande oposição contra a Ananda Marga na Índia é a filosofia do Prajnahumanismo, que é contrária àquela conjunto inteiro de Tantra, de meditação, de mantra. Uma das coisas, inclusive, que amedrontou o governo da Índia foi a prática da Tandava. Você conhece a Tandava? A dança de Shiva. A dança de Shiva. O mestre, antes de sair, pegar qualquer avião, ele dançava, os discípulos dançavam Tandava. Eu, vivendo como mestre na Índia, cada domingo que ele chegava, eu estava ali dançando a Tandava para ele. Eu, os amiguinhos aí, fazíamos essa dança da Tandava. O governo da Índia se implicou com isso, que essa dança é violenta. Por quê? Exatamente. A dança estava, você lembra como que é? Um cara como esse cara aqui, ó, boca grande, tem uma faca na mão, e tem um serpente vivo, uma caveira. Aí um crânio. Pula e dança. É a dança da vitória. A dança da vitória. Qual a vitória? Ao nascer, a faca, ela simboliza a vida, a luta para viver. Você nasceu. O crânio simboliza a morte. A vida, você nasce aqui e vai morrer aqui. A sua vida se faz entre os dois. E quando você está vivo, você vai ter que ser vitorioso. Aí é uma dança de determinação. Na época, 7.000 anos atrás, quando Shiva estava no planeta Terra, e tem aquelas lutas entre os arianos, com os dravidianos, com os óstricos, com os mongóis, esses óstricos, mongóis e dravidianos eram excluídos da sociedade. E Shiva, como nascido de ariano e mongol, ele acabou vivendo com eles lá. E todo dia, antes de ir no campo de batalha, eles dançavam a dança da Tandava. Shiva, enquanto personagem histórico, o senhor está falando? Como personagem histórico, exatamente. Como mestre daquela época, que depois virou uma personagem mitológica, ele virou um deus, foi endeusado, essa coisa toda. Mas como na nossa escola vimos ele mais como personagem histórico. Entendi. Né? E aí, como esse personagem histórico, ele ensinava isso. Aí vem o governo da Índia que diz que não quer mais essa dança. Tudo isso pelo quê? Prout é uma teoria social, econômica e política. Que bateu, por exemplo, sistema de castas. Somos contra o sistema de castas. E aquele sistema de sati, onde a mulher que perdeu o marido tem que ir junto na cremação, porque isso mostra o amor que ela tem para o marido. A Ananda Marga é contra isso. A Ananda Marga declara que uma mulher que perdeu o marido tem direito de se casar de novo. E o mestre coloca, inclusive, algo mais forte. Que o homem que se casa com uma mulher assim é um grande homem. Sistema de o dote. Sistema do dote que mata muitas mulheres lá na Índia. Quem paga o dote lá é a mulher que paga o dote para o marido. O mestre falou, não vai ter dote nenhum. Quem é discípulo do Tantra aqui, meu discípulo, não tem dote nenhum. Não vai ter dote nenhum entre as partes. E isso tudo era afronto
em relação aos costumes da Índia. Aos costumes, que é a estrutura da religião. Esse é o campo da religião. Agora, o campo do social. O sistema de casta é excludente. É verdade. É excludente. E o sistema lá, depois da independência, você vai saber que a Índia estava mais conectada à União Soviética. E, portanto, a influência da União Soviética nos governantes da Índia era muito forte. E alguns deles se tornaram tão comunistas acirados. O comunismo per se é uma teoria que fala da igualdade das pessoas. Mas como que ele materializa isso? Continua a se questionar, porque não aconteceu na Rússia, não aconteceu na China, não aconteceu no Vietnã, não aconteceu em muitos lugares. Uma teoria que não deliva, que não oferece o que ela promete. Então, o mestre detonou o comunismo. Por uma razão simples, que o comunismo nega a existência de Deus. E, portanto, o ideal do ser humano qual que é? A autorrealização, nesse caso. A autorrealização não existe, porque aí vai virar busca de prazeres. Não. A autorrealização, digo, a realização de Deus. Esse seria o objetivo do ser humano. Mas no comunismo, qual que é? O ser humano vira Ele está criticando esse materialismo aparentemente hedonista, né, do comunismo, é isso? Materialismo que reduz o ser humano a um ser físico, semente. Entendi. Sem espírito, e portanto que só necessita arroz e feijão, e quando ao final da vida dele desaparece. Entendi. O capitalismo ele detonou, ele não o deixou livre. Ele detonou pelo fato do capitalismo criar um monte de mendigos. Sim. No planeta inteiro é assim, 1% da população. E qual que é a solução que ele... O Prout. O Prout, ele vem com uma visão social. Eu acho que isso merece um podcast. O Prout só merece um podcast. Ele vem com uma solução social e econômica humanista. Humanista no sentido que todos os humanos são iguais. Não tem um humano superior e inferior. Tudo tem direito à vida. E, portanto, tem que ter um sistema social que garante necessidades básicas para todos. Capitalismo, como ele é hoje, e comunismo, como ele é, não garante. Nunca fiz e nunca vai. E como que não garante? Porque nas duas, no capitalismo, você tem centralização do poder econômico na mão de poucos. E são livres, mas são uma classe pequena. E no comunismo, é o capitalismo do Estado. Onde que controla o aparelho estatal, controla o capital. E todo o resto, ali ao redor, né? Todo o resto ali ao redor são simplesmente bonecos do sistema, né? Então, nunca vai conseguir garantir isso. Sem garantir necessidades básicas, como já falamos, a questão ética fica atrapalhada. E muito menos a possibilidade de crescimento espiritual. E se você considera uma sociedade, o que é uma sociedade? É um grupo de pessoas andando junto. Se uma grande parte dele não conseguir ser ético por situação social e econômica, que sociedade estão construindo? Então, ele deu isso. Aí ele propôs mecanismo de reverter isso. Através de cooperativa, através de descentralização econômica, através de sustentabilidade local, várias coisas que detonam esse sistema de centralização do poder em mão de pouco. A democracia, por exemplo, ele diz que a democracia é muito boa, que é o melhor sistema de governo que o mundo já chegou. Mas a democracia política sem democracia econômica é uma mentira. Porque os poderosos compram a democracia e fazem todo mundo fazer o que quer. É verdade. É muito conteúdo nesse caso, que é aí que nasce o conflito dele com o governo, né? O governo ficou com medo. Não dá para negar também que qualquer pessoa que vai contradizer aqueles que estão no poder vai sofrer com retaliações midiáticas, vai ter um monte de história sendo contada. E é engraçado, porque uma das pessoas que criticou a Ananda Marga para mim é monge de uma organização extremamente nacionalista, de uma organização pró-Narendra Modi e tal. Então, sim. É claro que eu ouvi tudo aquilo com muita ressalva, porque eles são de um conservadorismo meio tacanho, assim. Mas, de qualquer modo, eu queria esclarecer com o senhor, porque eu falei, bom,
As pessoas vivem me perguntando, a Nanda Marga é um bom caminho? Sim. E eu queria que alguém de lá respondesse. Eu vou te colocar uma coisa. Na próxima vez que você encontrar com esse monge, lembra ele que em 71, quando o meu mestre foi colocado na cadeia, foi também todos os líderes da organização dele. Uhum. O Atal Bihari Vajpayee estava na mesma prisão, na época. A Indira Gandhi estava perdendo a eleição, pegou todo mundo da oposição, colocou na cadeia. E junto colocou meu mestre na cadeia. Pouco tempo depois, ele foi conversar, o sistema deles, né, o sistema de inteligência, foi conversar com o KGB da Rússia e disseram para ele, liberta todo o resto. A única pessoa que não pode sair da cadeia, que tem que eliminar, é o Sarkar. Aí, esse Atal Vijay Vajpayee, que era um congressista, alguma coisa assim, um deputado, ele sai e é enviado pela primeira-ministra para convencer Ananda Murti, Prabhatranjan, a ser conselheiro dela. Ele recusa. Eles viram falar assim, mestre, nós sabemos que você é um mestre. Nós sabemos que te reconhecemos como mestre. E você ficando aqui na cadeia, você está perdendo seu tempo. O seu conhecimento, ou sua capacidade pode ajudar o país. Então a primeira-ministra, te quer o bem. Ele está querendo, ela pediu duas coisas. Uma, ele ser o conselheiro. E a outra, que ele tira de seus ensinamentos o Prout e o neomanismo. Aí o mestre respondeu, escuta, eu sou mestre de Dharma Guru. Dharma Guru. Eu venho nesse planeta para implementar essa visão. Não vou tirar nenhum ponto de meus ensinamentos. É, porque eu ia falar, mas não faz sentido. Seria a chance dele disseminar tudo o que ele acredita, mas com esse segundo ponto faz sentido. Exatamente. Aí eles ofereceram em contrapartida que o governo da Índia iria pagar todas as despesas de seus monges, eu estaria sendo bancado pelo governo da Índia hoje, iria construir templos para a nossa missão. E aí falaram para ele assim, mestre, você não sabe, a sua organização inteira acabou. O único Ananda Marga que sobra nessa planeta Terra é só tu. Ele falou, não tem problema. Quando eu sair daqui, vou criar outro. E nesse dia, o mestre, claro, estava com contato com discípulos, ele deu instrução de mandar o primeiro monge fora da Índia, para a África. Daqui a pouco foi outro nas Filipinas, daqui outro para os Estados Unidos. Quando estava preso. Quando estava preso. Então Ananda Marga, você sabe que tentaram matar ele na cadeia? Não. Pois é. Ele entrou na cadeia, ele estava na cadeia por 7 anos. Antes de entrar na cadeia, ele avisou para os discípulos, olha, vai chegar um tempo... no período da Indira Gandhi. Da Indira Gandhi. Vai chegar um tempo bem difícil, melhor você guardar alimento por 7 anos. Com aquelas histórias da Bíblia, as pessoas começaram a imaginar que vai ter fome, coisas assim, eles guardaram. Só que dia seguinte, ele fala para o assistente dele, faça uma mochila, eu quero viajar. Aí o cara fez uma mochila, 2, 3 roupas. Aí ele diz para ele, quantas roupas você colocou na sua mochila? São 3, mestre. Não, coloca mais, a viagem vai ser longa. E faz também uma mochila para você. Dia seguinte, os caras do governo vieram e prender ele. Levaram na cadeia. Tentaram várias vezes matá-lo, mandando bandido para matar. Entrava na sala, não via nada, era luz na sala. E muitas coisas, não posso contar que as pessoas vão achar que estou inventando, mas vai ser muita coisa acontecendo lá na cadeia. E quando eles cansaram de tentar matar, o bandido indiano, o assassino indiano, ele é assassino, mas também ele é discípulo de Shiva. Entendeu? Ele chega lá, entra na sala e encontra essa situação, ele sabe que esse cidadão é diferente. Essa situação eu não vou matar. Você mesmo mata, eles falavam. Aí recorreram à última possibilidade, que era injetar na veia do sangue dele veneno. E realmente eles fizeram. E o mestre ficou muito adoecido. O olho começou a sair, ficou muito fraco, foi... O mestre bem fraquinho aí na cama, assim, muito mal. Ele manda uma primeira carta para a primeira-ministra. Eu estou aqui, eu estou achando que fui envenenado. Eu gostaria que você investigasse essa situação de envenenamento.
Não respondeu. Ele mandou carta, cara, para todos os líderes desse planeta, até a ONU, pedindo investigação. E diz: eu tenho ideia de quem fiz. Eu posso ajudar na investigação. Eles não fizeram. Aí ele decidiu. Se um governo não conseguir manter a segurança de alguém que está no cuidado dele, esse governo é falido e eu recuso a aceitar qualquer comida ou bebida dele. Daqui para frente, vou ficar de jejum. Para manter o sistema andando, ele bebia uma colher de iogurte com água de manhã e de tarde. E isso tinha que ser trazido pelos discípulos dele. Assim que foi essa história inteira. Agora, no momento do julgamento dele, no momento do julgamento do caso dele, o governo está colocando na prisão todo mundo que tentava ajudar. Todo mundo que tentava ajudar. Vem, no dia do julgamento, um juiz velho, antigo juiz, que era o mestre, o professor de todos os juízes que estão lá agora. Aí, quando ele chega, os alunos dele, né, vem para ele: mestre, o que você vai fazer aqui? Não, aqui vai ter um julgamento do século. Ele não poderia ficar em casa. Ele veio para ver. Receberam ele na frente. Sentou na primeira linha. Aí, quando o juiz lá fala: agora queremos o advogado do acusado, da defesa. Quem levanta? O juiz. O juiz levanta. Esse juiz faz uma defesa assim que você vai gostar. Assim, ele fala assim, ó: da mesma forma que Jesus foi condenado e massacrado na cruz, depois da morte dele, a ideologia dele se espalhou. Sócrates foi, a ideologia dele se espalhou e foi citando várias pessoas aqui. Assim, hoje eu pedi a morte, a condenação à morte do meu cliente. Eu pedi a condenação à morte do Sarkar, para que rapidinho as ideias dele se espalhem no mundo inteiro. Os caras pararam para pensar. Eles pediram um recesso, como fala aqui, né? Um recesso. Voltavam para dialogar e o condenaram a perpétua. Era uma condenação à morte já preparada. Assim que ele salvou o mestre. Aí, depois disso, Indira Gandhi perdeu o poder. Aí, o novo governo faz o rejulgamento do caso. E o mestre é inocentado de todas as acusações. Mas o Serviço Interior da Índia, o CBI, Central Bureau of Investigation, manteve essa carta de Prabhat Ranjan Sarkar, daquele momento que ele falou com Nehru sobre a malpartição da Índia. No momento que ele vem com essa filosofia bastante transformadora para a sociedade, mas os detentores do poder vão perder. O governo ainda continua acompanhando Ananda Marga. Eles mandam, por exemplo, uma carta para o governo de Quênia. E dizem: expulsa esses monges. Esses monges, é exatamente o que ele fala. São terroristas, são militares, são aquilo. O governo da Índia, da Quênia, o que ele faz? Olha, o que nós vemos aqui, eles fazem escolas, cuidam das pessoas, ensinam a meditar. Humanitário, né? Humanitário, não temos nada a dizer que são. Mas faz uma coisa: exclui ele primeiro lá na Índia, aí nos manda, nós também vamos excluir aqui. Nunca conseguiram. Tudo essa